Fala turma, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rondinelli Coelho e na aula de hoje a gente vai falar de pontos que são importantíssimos que você deve ter total cuidado para a elaboração da folha de pagamento do microempreendedor individual. Como a gente sabe, o microempreendedor individual, que é mais conhecido como MEI, ele é uma modalidade simplificada, no qual, onde o empresário ele registra ali um CNPJ e vai, a partir de então, gozar de diversos benefícios tributários, fiscais e também outros benefícios, como também a simplificação no acesso ao crédito. Como principal normativo que a gente tem, que vem nortear essa relação de microempreendedor individual, nós temos a resolução número 140, a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140, lá no seu artigo 100, ele começa a falar das particularidades do microempreendedor individual. Então, vamos lá no artigo para a gente começar a entender, primeiramente, qual é a definição de fato do microempreendedor individual. Logo em seguida, a gente vai entrar nas particularidades dessa modalidade de tributação, essa modalidade que é simplificada, onde realmente ele traz muitos benefícios para aquele microempresário que quer ter ali suas atividades formalizadas, contratar funcionários e até ter a sua contribuição previdenciária, garantindo assim todos os benefícios previdenciários, tá? Então, nós temos aqui a resolução número 140, a partir do seu artigo 100, ele começa a trazer qual é a definição do microempreendedor individual. Logo, o artigo 100 ele fala: considera-se MEI o empresário a que se refere o artigo 966 do Código Civil ou empreendedor que exerce as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, optante pelo Simples Nacional e que tenha uma receita bruta oferida acumulada nos anos calendários anteriores e nos anos em curso de até 81 mil. Logo, você percebe, você identifica que existe um limite de receita bruta para que a empresa possa ser configurada como um microempreendedor individual. Esse limite é de R$ 81 mil. Outras particularidades é que esse MEI ele deve exercer de forma independente as ocupações que estão previstas no anexo 6º dessa resolução. Então, lá no finalzinho dessa resolução vai ter o anexo, ele vai trazer quais são as ocupações que são permitidas de opção ao microempreendedor individual, tá? Ele deve possuir um único estabelecimento, não pode participar de outra empresa, então aquele empresário que ele tem um MEI aberto, ele não poderá ser sócio, administrador ou possuir outra empresa em seu nome, tá? Outra particularidade é que o microempreendedor individual ele só pode ter um único empregado, tá? Então aqui, conhecendo um pouco dessas particularidades que estão constantes no artigo 101, vamos partir agora para os nossos slides, que a gente comece a entender, de fato, outros detalhes que visam trazer o quê? Que visam a trazer a garantia do empresário na sua contribuição previdenciária e também a garantia para que ele possa contratar, empregar um trabalhador e transmitir as informações da maneira correta, também garantindo todos os direitos desse trabalhador, obedecendo, inclusive, as normas constantes que tem lá na CLT, Decreto-Lei 5452, tá? Então, observa, lá no artigo 101 da resolução número 140, ele diz que o microempreendedor individual, ele vai fazer um recolhimento, e esse recolhimento será através de uma guia de DAS. Essa guia de DAS vai ser recolhido mensalmente até o dia 20 do mês seguinte. Essa guia, ela vai contemplar ali a contribuição previdenciária, vai contemplar o recolhimento para o ICMS, se for uma atividade comercial, e o recolhimento também para o ISS, se for uma empresa prestadora de serviço. Então, numa única guia, vai estar a contribuição previdenciária, ICMS e o ISS. A remuneração a contribuição que vai para o INSS, ele vai ser na proporção de 5% do salário mínimo. Então, significa que anualmente essa contribuição ela vai estar mudando de valor. Imagina que o salário era 998,
tinha ali naquela guia de DAS 5% em 1998. Agora, para 2021, o salário foi para 1.100, então 5% de 1.100 vai ser recolhido lá dentro do DAS, e aí esse 5% ele é de contribuição previdenciária. Logo, uma vez que está sendo pago esse percentual dentro da guia de DAS, significa que o empresário ele já vai ter ali todas as garantias previdenciárias. Então, vai contar como tempo de contribuição, vai contar para a aposentadoria do empresário, vai contar também para que ele venha gozar aí de outros benefícios, como auxílio-doença e qualquer afastamento que porventura venha a ocorrer, ele vai ter a sua garantia previdenciária, tá? Então, 5% do salário mínimo que está dentro do DAS é a contribuição previdenciária que é destinada ao CPF do microempreendedor individual. Vai ter ainda na guia de DAS R$1 referente ao ICMS, se for uma atividade comercial, R$5 referente à contribuição para o ISS, se for uma atividade prestadora de serviço, tá? Passando ainda para outras informações a respeito do microempreendedor individual, eu quero falar agora com você a respeito dos cuidados que deve ter para a contratação de empregado. Esses cuidados eles devem estar dispostos lá no artigo número 105 da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140. Lá ele diz o quê? Esse MEI, ele poderá ter apenas um funcionário. Rodinelli, eu não posso ter mais de um funcionário? Pessoal, como regra geral, você só pode ter um único funcionário. Agora imagina que esse teu único funcionário, ele teve um afastamento. Então imagina que ele ficou doente aí, foi gozar de um benefício previdenciário. Logo, durante esse período de afastamento desse seu funcionário, você poderá contratar uma outra pessoa. Essa contratação ela poderá ser aí até inclusive por prazo determinado para que esse trabalhador venha substituir aquele que foi afastado, tá? Então, de maneira alguma você poderá ter os dois funcionários ativos. Tem que ter um cuidado muito grande quanto a isso. Outro cuidado é a respeito da remuneração limite que esses trabalhadores eles poderão ter. Então, ele deverá ganhar no máximo salário mínimo nacional ou regional, e ele poderá ainda ganhar um pouco mais se a convenção coletiva de trabalho trouxer aí uma norma mais favorável. Então, o limite da remuneração vai ser o salário da categoria. Uma vez que você contrata uma pessoa, você também vai estar obrigado a transmitir as obrigações acessórias. Isso mesmo, tanto o social como também a guia de FGTS deverá ser apurada lá pelo programa CEFIP com a transmissão das informações da GFIP, tá? Outro ponto que é crucial é a respeito da cota patronal da Previdência Social. Olha só, quando você recolhe a guia de DAS, lá vai ter R$5. Aliás, 5% do salário mínimo. Esse 5% do salário mínimo ele é destinado à contribuição do empresário. Logo, quando você contrata uma pessoa, você vai ter ali uma obrigação de pagamento da cota patronal de INSS. Em regra geral, para as demais empresas que não são optantes pelo Simples Nacional, essa cota patronal ela é de 20% sobre a remuneração do trabalhador. Logo, para o microempreendedor individual, a cota patronal ela é de 3% sobre a remuneração do trabalhador. E também o empregador, o microempresário individual que tenha funcionário, ele vai fazer os descontos previdenciários de acordo com a emenda constitucional número 103, que é atualizada aí anualmente. Para a vigência de 2021, nós temos a portaria 477, tá? Então aí são algumas particularidades a respeito dos cuidados na contratação de empregados. Apenas um funcionário obedecendo limite de salário tem que cumprir as obrigações acessórias, tem uma cota patronal de INSS de 3% e vai ter que fazer os descontos previdenciários, beleza? Galera, uma vez que esse MEI ele contrata funcionário, é importante que ele tenha ali um acompanhamento de um contador ou de um profissional da área de departamento pessoal. Exatamente porque as obrigações acessórias elas devem ser cumpridas
com maior cuidado, com maior assertividade possível. Logo, nós temos que ter esses cuidados ao transmitir a GFIP, fazer a apuração da folha de pagamento da maneira correta, transmitir as informações também da maneira correta. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês uma simulação de uma folha de pagamento e os cuidados que você deve ter na elaboração dessa folha de pagamento. Então, eu trouxe uma simulação da seguinte situação. Você pega um funcionário, ele vai ser contratado e ele vai ter uma remuneração de R$ 1.157,60. Imagina que essa é a remuneração prevista lá na Convenção Coletiva de Trabalho daquela categoria. Logo, vai aplicar o desconto previdenciário. Esse desconto previdenciário, ele vai estar obedecendo a emenda constitucional 103 e atualizado também pela portaria 477. Então, ele vai ter a elaboração da folha de pagamento, que vai ser feito lá com o salário bruto, vai ter o desconto de INSS, ele vai receber ali o seu salário líquido. De acordo com o salário que ele receber, ele vai ter a incidência ali do FGTS. Essa incidência vai ser de 8% em cima da remuneração. Beleza. Para que você possa entender como foi que chegou a esse valor de 87,68, eu trouxe aqui uma simulação, uma memória de cálculo desse desconto previdenciário. Então, entenda que aqui é o desconto previdenciário sobre o salário, tá? Desconto previdenciário obedecendo o normativo emenda constitucional número 103, o que for de remuneração até R$ 1.100, aplica 7,5% e encontra R$ 82,50. O que passou disso, ele vai ser tributado a 9%. O salário, R$ 1.157,60, já foi tributado R$ 1.100 a 7,5%, sobrou uma diferença de R$ 57,60. Aplica a segunda faixa de tributação, que é o percentual de 9%, encontrando ali R$ 5,18. Logo, você soma o que foi tributado na primeira faixa, o que foi tributado na segunda faixa, e encontra o desconto total de 87,68. Beleza? Então, esse valor foi descontado do funcionário e fica reservado. Agora, quando você vai recolher para a Previdência Social, tem que o que foi descontado do funcionário mais a cota patronal de INSS. E essa cota patronal, ela é de 3% sobre a remuneração. Então, você pega 1.157,60 vezes 3%. Você vai ter aí 34,73 arredondando para cima, tá? Encontrou esse valor da cota patronal, então a sua guia da Previdência Social vai ser aquilo que foi descontado do funcionário, mais os 3% de INSS patronal, vai ter um total de R$ 122,41 a ser recolhido para a Previdência Social, beleza? Uma vez que você elaborou a folha de pagamento, fez a guia de recolhimento, tudo bonitinho, você tem que transmitir essas informações para a Previdência Social. Atualmente, aí, nós estamos agora em abril, a gente ainda está utilizando a GFIP para apuração previdenciária. Logo, logo, tudo isso vai ser mudado, tudo isso vai estar dentro do e-social. Diante desse cenário que ainda se utiliza a GFIP, nós temos que obedecer a algumas particularidades. E essas particularidades, elas estão no ato declaratório executivo CODAC número 49. Anota isso, pessoal, tá? Onde você tem que obedecer essas informações que devem ser alimentadas no programa CEFIP. Então, lá no CEFIP, você vai ter que falar que essa empresa não é optante pelo Simples Nacional. Outras entidades vai ser com o código 0000, a alíquota de RAT vai ser 000, código de GPS vai ser o código 2100. Observe que as empresas do Simples Nacional possuem o código GPS número 2003, mas para o microempreendedor individual esse código vai ser 2100. Feito essas informações, você está lá falando que não é optante pelo Simples, mas entenda o seguinte,
quando você alimenta a GFIP da maneira correta, identificando que é microempreendedor individual, ele vai entender que vai ter uma diferença, porque, regra geral, a Previdência Social, cota patronal é de 20%. Para que ele entenda que é microempreendedor individual, ele vai tributar o quê? Apenas 3%. E aí ele vai, com essas informações que você transmitiu, ele vai entender que vai ter ali uma compensação para que não se recolha os 20% e possa estar recolhendo ali somente os 3%, beleza? Então esses cuidados eles estão dispostos aí no ato declaratório executivo CODAC número 49. Aqui, agora eu trouxe aí algumas informações, umas imagens, na verdade, que eu fiz uma apuração aqui para simular para você, lá de dentro do programa CEFIP, tá? Onde você vai marcar aqui no campo Simples Nacional como não optante, você vai colocar o código GPS 2100, você vai ter outras entidades 000, ele não vai calcular o risco ambiental de trabalho, ele não vai calcular aí outras entidades. Uma vez que eu alimento lá na remuneração do trabalhador, a sua remuneração de R$ 1.157,60, conforme a gente pode ver na nossa tela, ele vai gerar, no momento que você vai gerar a informação, ele vai entender que é microempreendedor individual e ele vai entender que tem que ser tributado somente 3%. Ele vai te dar um aviso que você está compensando mais que 30% do valor devido e você vai confirmar esse aviso, tá? Você confirma. É responsabilidade da empresa informar corretamente o campo compensação, de acordo com as normas vigentes. Confirma o valor da compensação informada, você vai confirmar. Uma vez que você fez essa confirmação, o que é que acontece? O teu sistema, CEFIP, ele vai calcular exatamente conforme a regra previdenciária, somente descontando do funcionário 87,68 e colocando o valor de 3%. Ele calcula cheio os 20%, beleza, mas ele faz uma compensação. E essa compensação faz com que seja recolhido de cota patronal somente 3%, dando aí o valor conforme a gente fez lá na memória de cálculo anterior, 122,41, programa CEFIP com a transmissão da GFIP 122,41. Então, pessoal, aqui eu trouxe para vocês algumas particularidades que devem ser obedecidas a respeito da folha de pagamento para o microempreendedor individual, tá? Então, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.